Olá, meus queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua família, sobre o seu lar. Voltamos agora para o nosso devocional, nosso momento com Deus, né? Tempo de deixarmos Deus falar o nosso coração através da palavra de Deus. Estávamos meio sumido aqui, mas voltamos agora com todo o gás, com todo o vapor, buscando refletir naquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. Por que Ele deixou escrito esse livro para nós? Para nos direcionarmos num caminho tranquilo, um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho de vida em abundância, aquilo que Cristo declarou: eis que vocês terão vida e vida em abundância se obedeceres aos meus mandamentos. Portanto, tudo aquilo que nós vivemos diante da palavra de Deus é vontade de Deus para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida saudável, uma vida de paz. A paz que Cristo declarou: eis que eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Então ela está sobre nós quando nós buscamos literalmente entender o que Deus quer, quais são os princípios e os propósitos de Deus. E a partir de hoje até o dia 30, eu vou estar abordando aqui alguns assuntos que estão em evidência aí nas redes sociais, na internet, devido a essa eleição pela qual nós iremos passar aí no dia 30. A polarização que se criou diante disso tem colocado pessoas contra pessoas. O ódio está instaurado. Discursos de ódios estão sendo promulgados na internet. E por que eu quero trazer isso para dentro da palavra de Deus? Alguns comentam comigo: mas nós religiosos não devemos nos envolver em política. Devemos sim, se é para defender os princípios bíblicos e defender a palavra de Deus. E se ideologias estão querendo ser implantadas que vão contrárias à palavra de Deus, nós, como homens de Deus, temos que nos levantar e defender a palavra de Deus. Então, a partir de hoje até o dia 30, eu não sei qual é o seu partido, eu não sei qual é o seu candidato, eu não estou aqui para fazer campanha para um candidato, mas simplesmente analisando as propostas dos candidatos e trazendo para a luz da Bíblia, trazendo para a luz da palavra se é vontade de Deus que isso seja instaurado ou não. E o primeiro ponto que nós queremos tratar aqui, vamos tratar sobre o aborto. É a ideologia do aborto que um candidato em específico defende e o outro é contrário a isso, ele defende a vida. Por que isso? Por que tratar sobre esse assunto? Porque caso vire lei se torna iniquidade. E nós vemos também na palavra de Deus que muitas nações, muitos povos foram destruídos, primeiro, por não conhecer a verdade, não conhecer a lei, não conhecer a palavra, como está lá em Oséias, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. E segundo, pela iniquidade que foi legalizada. O que é iniquidade legalizada? A iniquidade é uma sequência de pecados que, de tanto pecar, se tornou comum e o homem até promulga uma lei favorecendo para que isso aconteça. Isso é iniquidade. Então, muitas nações, muitos povos foi destruído pela mão de Deus ou pelos seus próprios inimigos, por isso, pela iniquidade. Então, vamos tratar hoje, primeiramente, sobre o aborto. O que nos diz a palavra de Deus? Lá no Salmo 139, no versículo 13, o salmista diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, segundo o salmista aqui, quem nos criou? Deus. Quem nos teceu no ventre de nossas mães? Deus. Então, se Deus é o Criador, somente Ele tem o direito de tirar a vida. Mas você pode me falar: mas eu sou fruto de um estupro. Ou a minha filha foi estuprada e seria correto ela gerar um filho no ventre dela de uma pessoa que cometeu um crime? Aí nós voltamos para a palavra de Deus. Será que foi o estuprador que fez o filho nela ou foi a mão de Deus que teceu
esse bebê no ventre dela. Aí eu vou mais profundo. Quando eu defendi isso, uma pessoa me falou: por que você não tem filha? Eu falei: tenho. Mas por que isso não aconteceu ou não acontece com a filha sua? Eu queria ver se fosse com sua filha. Meu irmão, o amor de Deus, o amor pela santidade de Deus, ele nos leva, ele gera em nosso coração uma compaixão, que somente quem é cristão genuíno e verdadeiro consegue entender isso. Portanto, uma vida, independente da forma que ela foi gerada ou não, se é princípio de Deus, propósito de Deus, se foi tecida por Deus, criada por Deus, nós devemos amá-la. Não foi isso que disse Jesus? Amai os vossos inimigos, até mesmo o estuprador, nós devemos amá-lo. Orar a Deus pela conversão dele. Orar a Deus para que ele se converta dos seus maus caminhos. Porque tanto ele quanto eu somos pecadores. Nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, mas quando nós encontramos o caminho reto que é Jesus Cristo, nós somos convidados ao arrependimento e à conversão. Nós sabemos que esse ato ele gerou uma consequência. Qual foi a consequência? Uma vida, mas essa vida ela já estava no propósito de Deus. E nós tirarmos essa vida do ventre dessa mãe, independente de qual mulher que for, independente se for minha filha, como eu coloquei aqui, é lógico que eu vou ensinar princípios bíblicos para minha filha. Onde andar, com quem andar, princípios de segurança, princípios da palavra de Deus e até mesmo princípios de defesa no caso de uma situação dessa, como se defender. Mas em meio a isso tudo, se isso ainda vier a ocorrer, eu tratarei a minha filha com o maior amor, eu colocarei, e ela tem esse princípio bíblico já na mente dela, todas as minhas duas filhas, uma de 21 anos e uma de 11 anos. Ela já tem temor à santidade de Deus e entende perfeitamente isso. Portanto, nós não podemos brincar de ser deuses em tirar vidas. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse direito. Esse direito é somente dado a Deus. É somente dele. Nós não podemos brincar de ser Deus. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos literalmente declarando: se eu fosse Deus, eu faria melhor. Se eu fosse Deus, eu faria melhor. É forte isso, né? Achar que nós podemos fazer melhor que o Criador de todas as coisas. Achar que nós podemos ser melhor do que Deus. Nós não somos. Eu vou mais à frente aqui na palavra de Deus, lá no livro de Tiago, onde ele declara o seguinte, Tiago 4, capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ser amigo de Deus é aceitar essas ideologias impostas pelo homem, de que tudo é normal, de que o aborto é normal, que o aborto deve ser legalizado. Isso é amizade com o mundo porque vem do mundo e não dos céus. Isso é uma ideologia demoníaca, onde o inimigo, onde Satanás, o opositor a Deus, ele tenta implantar na cabeça do homem que ele pode ser Deus. E quando isso é implantado sobre um governo, sobre uma nação, a ideologia do aborto, a ideologia, várias outras ideologias que nós trataremos mais para frente aqui, quando nós consentimos isso e quando nós somos coniventes com isso, nós estamos nos fazendo amigo do mundo. E Tiago ele é bem claro, adúlteros, nós nos tornamos adúlteros porque nós nos tornamos inimigos de Deus, nós traímos os princípios bíblicos, nós traímos a vontade de Deus. Mais à frente aqui em João 2, primeira carta de João, ele declara o seguinte, primeira carta de João 2, versículo 15, ele fala o seguinte, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amamos, se nós somos favoráveis, se nós somos coniventes com as ideologias que o mundo fornece, que o mundo cria, nós nos fazemos inimigos de Deus e o amor de Deus não está em nós. Não está em nós. Por mais que uma mãe consinta em fazer o aborto de uma criança que está no seu ventre,
ela, por toda a sua vida, nunca mais se esquecerá disso. E pode ser que daqui 20 anos, 10 anos, 5 anos, ela se arrependa de ter feito isso. Mas aí o fato já está consumado. Pode ser que no momento ela esteja atordoada pela situação, precisando de uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual, que vale muito mais a pena do que tomar uma decisão que vai gerar uma consequência para a vida eterna, para a vida espiritual dessa pessoa. Portanto, quem é favorável à ideologia de gênero é contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem tantas coisas para nós nos deleitarmos dentro da vontade de Deus que isso se tornaria apenas um simples passagem de vida, um simples aprendizado quando nós passamos por isso. Graças a Deus, eu como pai, eu como homem, nunca tive essa passagem pela minha vida e oro a Deus para que eu não tenha, mas oro também a Deus para que converta o coração dessas pessoas que são favoráveis a isso, principalmente nossos governantes que lutam para que isso seja instituído como lei. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Vamos orar? Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, Pai, nessa noite nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha de forma sobrenatural sobre essa nação, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que o Senhor nos livre de todas essas ideologias demoníacas, Senhor, e que o Senhor instaure um governo justo, um governo de paz, um governo reto, um governo centrado dentro da palavra do Senhor. Pai, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, reflita sobre isso, se é de Deus ou não. Se você quer um governo de Deus sobre a sua vida ou se você quer um governo de Satanás sobre essa nação. O que nós temos passado é uma luta, sim, espiritual. Não é uma luta de homens, é uma luta de sistemas celestes, céus contra inferno. E nós devemos nos posicionar e lutar contra isso, como homens de Deus, como homens tementes a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.